E aí, turma, tudo bom? Tudo bem com vocês? Bom, vou fazer um vídeo curto aqui, tá? Pra gente poder definir melhor e explicar melhor uma coisa que eu acho muito importante para todos vocês, que é saber diferenciar em alguns pontos uma brincadeira e um jogo de um esporte, tá? E trazer também a importância para vocês das brincadeiras na nossa sociedade. Bom, a gente pode dizer que existem três pontos importantes para a gente diferenciar um jogo e uma brincadeira de um esporte. Vamos lá? Então, primeiro ponto, o objetivo final. O objetivo final dos jogos e brincadeiras são objetivos lúdicos, em que o objetivo é a diversão. Então a gente brinca, a gente joga para se divertir, certo? Enquanto os esportes, eles têm como objetivo, né? O objetivo dos esportes é um objetivo competitivo. Então você entra em uma competição, tá? Com o objetivo de se sair vencedor. Professor, mas eu me divirto praticando esporte. Sim, você se diverte, mas o objetivo final do esporte não é simplesmente a diversão, é também o campeonato, tá certo? O segundo ponto que a gente pode colocar são as regras. A gente já viu aqui em várias aulas de vários temas, de vários esportes, que muitos esportes vieram das brincadeiras. Esse é o terceiro ponto que a gente vai falar. E a unificação das regras, a criação das regras e o registro dessas regras é muito importante para que as brincadeiras se transformem em esportes. Podemos citar o caso da peteca, o beisebol, a gente pode falar que veio de algumas brincadeiras, não é verdade? O boliche, tá? Diferente de outros esportes que já surgiram como esportes, desde o início já foram criados com as regras, não é verdade? Assim como o handball, o basquete, o vôlei, esses esportes eles já foram criados assim. Porém, os esportes mais antigos, eles vêm, na sua grande maioria, de brincadeiras populares. Tá? E o terceiro ponto é a organização. Como assim organização, professor? Bom, uma brincadeira não tem ninguém que define as regras. Lembrem daquele outro tópico que a gente falou, que são as regras. Então, numa brincadeira, não tem ninguém que define as regras. Numa brincadeira, não tem ninguém que organiza campeonatos. Não é verdade? Então, vamos citar o exemplo do futebol. Quem que organiza os campeonatos de futebol aqui no Brasil? Se for em Minas Gerais, é a Federação Mineira de Futebol. Se for no Brasil, é a CBF. Tá? Em alguns outros países, esses campeonatos não são regulamentados pela federação do país, mas são por ligas independentes de clubes. Tá? E as federações do país elas reconhecem esses campeonatos como campeonatos nacionais. Então, essa organização de ter clubes filiados, regras bem definidas e imutáveis. Como assim imutáveis, professor? A regra não pode mudar? Não, pessoal, a regra pode sim mudar. Inclusive, em vários esportes as regras se alteram com o passar dos anos. O que eu falo é imutáveis é naquele momento. Se eu for jogar um jogo de basquete no Japão ou nos Estados Unidos, as regras do basquete serão as mesmas, a mesma pontuação, o mesmo tamanho de quadra, tá? Isso se as federações forem filiadas à Federação Internacional de Basquete, que é a FIBA, tá certo? Já um jogo de queimada, por exemplo, a gente pode ter várias regras, inclusive dentro da própria escola, inclusive dentro de anos diferentes. Então, o sexto ano pode jogar queimada de um jeito, o quinto ano de um outro, o sétimo ano de um outro, e aí fica a critério daquilo que o professor entender ser melhor. Tá? E aí, essas regras bem definidas, elas fazem toda a diferença, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Já falei aqui alguns exemplos de esportes que vieram de brincadeiras. O beisebol, né? A peteca, o boliche também vieram de brincadeiras antigas de derrubar alguns pinos. Então espero que vocês consigam pensar aí um pouquinho e desenvolver um pouquinho mais em relação a isso, pensar alguns esportes, pensar algumas brincadeiras que poderiam ser esportes, não é verdade? O frisbee veio de uma brincadeira que era simplesmente jogar prato, aí as pessoas organizaram o frisbee com regras e competições. Então nós temos vários exemplos de esportes que vieram de brincadeiras. Não temos
também tantos exemplos quanto do contrário. Mas a gente pode sim pegar várias brincadeiras que vieram do futebol, do basquete, a gente adapta isso e traz, acaba virando um treinamento esportivo, tá? Então, basicamente a diferença do esporte e brincadeira é essa, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos focar aqui um pouquinho mais nessa questão das brincadeiras. Então as brincadeiras, elas são atividades lúdicas e ela tem algumas funções importantes, tá? Então, elas envolvem habilidades motoras, tá? Sociais e emocionais. Reparem que eu não estou simplesmente me preocupando com as habilidades motoras. Tá? A gente às vezes quando pensa em educação física, a gente pensa muito no corpo, né? Mas eu já falei isso com vocês algumas vezes, a gente tem que pensar num aspecto maior. E aí no caso, as habilidades sociais e emocionais, elas também são muito importantes, tá? Por quê? Porque o ato de você brincar, de você jogar, de você discutir essas regras que vão ser utilizados, elas fazem com que vocês exercitem a criatividade, a imaginação, a resolução de problemas, tá? A resolução de conflitos, a antecipação de conflitos. Então, olha aí, olha a importância da brincadeira para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação de diferença entre jogos e brincadeiras e esportes e um pouquinho da importância dos jogos e brincadeiras. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de inscrever no canal, clicar no curtir e ativar o sininho, beleza? É isso aí, pessoal, até mais!